Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra, trazer uma reflexão e, de certa forma, combater o falso ensino das pseudo-igrejas, ou melhor, dessas instituições que são grandes empresas disfarçadas, que são empresas disfarçadas de igrejas que eles tentam espiritualizar para dar veracidade, para dar verdade. E esse final de semana eu ouvi da boca do senhor Edir Macedo uma afirmação, né? Segundo ele, que ele crê que é a fé dele, e certamente é uma fé que ele tem disseminado, tem derramado dentro dos seus templos, para os seus bispos e pastores, para os seus membros, obreiros, e ele tem disseminado um falso ensino que certamente tem sido danoso, um ensino que tem levado as pessoas a se frustrarem com Deus, a se decepcionarem com Deus, quando Deus não tem nada a ver com a decepção delas, mas porque o ensino desse Senhor, ele é danoso, ele é maldito. O que acontece? As pessoas, quando não recebem aquilo que lhe foi prometido, desde que ela obedecesse o passo a passo da fé dentro dessas denominações, ela se decepciona, ela se fecha para Deus, para a verdade, para o verdadeiro evangelho, e aí ela acredita ou ela atribui que todas as igrejas são iguais, que todos os lugares vão ensinar a mesma coisa. Então, hoje nesse vídeo eu vou mostrar quem é o verdadeiro diabo da Universal, o verdadeiro demônio da Universal, aquele que dirige, né? Aquele que dirige a mente dos pastores, aquele que de onde nasce a ideia para fazer determinadas coisas e propósitos. E esses pastores e esses bispos atribuem isso a Deus, né? Eles atribuem ao homem de Deus que está na sua liderança principal, na pessoa do senhor Edir Macedo. Veja só o que o senhor Edir Macedo fala neste vídeo aqui de 47 segundos. Veja só. E aí, meus amigos? Observaram? Observaram o que ele fala? Ele usa uma passagem de João 15:18, que Jesus fala: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. E ele indaga, né? Se nós podemos odiar a Jesus, ele não pode nos odiar? Veja, se nós podemos odiar a Jesus, ele não pode odiar a nós? O senhor Edir Macedo, com a sua mente doentia, com a sua mente depravada, com a sua mente obstruída do verdadeiro sentido do Evangelho, da verdadeira mensagem do Evangelho, que é a mensagem da redenção, da justificação, do perdão, ele não compreende o amor de Cristo, ele não compreende o verdadeiro amor de Deus. Por isso que a instituição universal, ela prega a obra da lei, ela prega sacrifício. E eles utilizam de uma fé agressiva, uma fé que não tem elemento humano, eles matam o humano da fé, para que as pessoas vivam uma fé robotizada, uma fé de repetição, e elas não conseguem utilizar a cabeça, usar a mente para entender a depravação desse sujeito. Esse é o verdadeiro diabo. Essa é a verdadeira essência do diabo: negar a Cristo, negar a graça de Deus no Senhor Jesus. Então, olha a depravação desse senhor em dizer
que Jesus nos odeia, que ele tem o direito de nos odiar, porque nós odiamos a ele primeiro. Aí, eu vou ler uma passagem de Gálatas, mas antes, eu queria fazer você pensar numa coisa. Veja só o que no livro de Lucas, no capítulo 23, Jesus fala. Veja só o que Jesus fala. Não é a opinião do Leandro, não é a opinião na igreja na qual eu sou membro, não é algo que eu aprendi ontem, é algo que já está na palavra de Deus. Veja só, Lucas 23, 33 e 34. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus aqui no momento, na sua crucificação, as pessoas ali fazendo tudo que ele passou, tudo que está relatado lá em Isaías, tudo que a gente está relatado em Mateus, Lucas, sobre a sua crucificação e tudo que ele sofreu, a punição, todo o ódio das pessoas, Jesus vira para Deus Pai e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Segundo Edir Macedo, se Jesus pode e nos odeia, qual que seria a oração de Jesus neste momento? Pai, eu estou morrendo aqui, mas não vai ser por eles não. Eu quero que o Senhor fulmine, quero que o Senhor mate, quero que o Senhor extermine, porque eles não merecem salvação, eles não merecem redenção. Segundo a ótica de Edir Macedo, Jesus nos odiando. E é verdade, um fato é verdade, nós não merecemos a salvação, por isso é dádiva de Deus, por isso é por graça, por isso é por meio da graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus por nós, porque, como lá em Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão, nós estamos separados de Deus. Jesus vem, morre na cruz e demonstra ali o verdadeiro amor de Deus para com a humanidade. Porque ele mandou o filho dele sofrer o que sofreu. E aí, com esse ensino, o senhor Edir Macedo, e principalmente nas pessoas, nos seus adeptos, nos seus membros, que não têm o hábito da leitura bíblica, que não têm o hábito de questionarem nada, simplesmente pegam isso como uma verdade e elas vão aplicar isso na prática e elas acabam se separando dos seus familiares, principalmente familiares que têm pessoas que escolheram uma sexualidade diferente e porque tudo atribuem a diabo, eles acabam achando que Jesus odeia aquela pessoa e eles acabam, de certa forma, sendo influenciados a não amarem aquela pessoa para ajudar e tirar a pessoa daquela vida, daquelas escolhas erradas, seja no vício, seja na questão que é tão difundida hoje em dia, a questão do o gênero sexual. E aí a gente passa a repudiar as pessoas pelo pecado delas e a gente não demonstra amor, a gente não ama, a gente não tem uma palavra de conforto, a gente sempre tem uma palavra para colocar a pessoa para baixo, para dizer que a pessoa está sendo usada pelo diabo, que a pessoa é instrumento nas mãos do diabo, que a pessoa é diabo, ou seja, tira da pessoa a capacidade da pessoa de ser humana entender que aquela pessoa que está praticando tal ato, está vivendo no pecado, também precisa do perdão de Deus. E se ela está na prática daquele pecado, é porque ela não conhece a Deus. Ela não conhece. Por isso ela está na prática ou nas práticas do pecado. Você precisa fazer com que ela conheça a Deus, o amor de Deus e a salvação que há em Cristo Jesus. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós nos voltamos para a cruz de Cristo e morremos para este mundo para viver agora
para o reino de Deus. O senhor de Macedo desconhece a palavra amor. Ele não conhece e agora quer colocar Jesus como aquele que odeia o ser humano, porque não pratica, no caso dele, né, que não pratica os ensinos dele, os ensinos da instituição dele, né? Então, Jesus aqui, ele não teria compaixão e tampouco, né, quando ele fala, Pai, perdoa-lhes, isso aqui é amor. Porque Jesus disse, Senhor, ou Pai, eles não sabem quem sou eu. Tem misericórdia deles. Eles vão saber quem eu sou, talvez não agora, um pouco mais para frente, mas tem compaixão, perdoa-os. E certamente muitos ainda conseguiram se encontrar em Cristo Jesus e perceberam que Jesus era quem dizia ser o Filho de Deus. Mas, pela ótica do senhor de Macedo, Jesus ele odeia, né? Jesus ele odeia porque nós os odiamos primeiro. Então, porque ele vive na prática da lei ou dos rituais da lei, do sacrifício, a mentalidade do doentia de Edir Macedo é aquele Deus vingativo, é aquele Deus que usava o rigor, né, da lei de Moisés ali para punir as pessoas. E Jesus ele vem e ele não aboliu, mas ele ressignificou a lei e ele começou a dizer para as pessoas o seguinte: a lei de Moisés dizia que se quem for pego em flagrante adultério é apedrejado até a morte, vai ser apedrejado até a morte, vai pagar com a morte. Só que em Cristo ele fala, você não precisa ser pego, você não precisa fazer ou praticar o tal ato para pecar. Basta você olhar com uma intenção impura no seu coração, você já pecou. Então, como o senhor Edir Macedo ensina a lei do sacrifício, ele desconhece o perdão que há em Cristo Jesus e na sua graça. Por isso que ele não prega a graça, porque ele desconhece o amor de Jesus, porque ele não vive, porque ele não conhece. Então, ele tira ou tenta tirar o mérito de Cristo, colocando o mérito da salvação nas pessoas por aquilo que elas fazem. Então, pessoal, desculpa, se você procura diabo, tá aí o diabo, o próprio líder máximo, o fundador, da onde nascem todas as ideias doentias, com inspiração que ele diz que é divina, que é a fé dele. Por muitas vezes ele já falou que a graça barata é desgraça, ele não quer, ele nega, ele abre mão. Ele é a favor do aborto, ou seja, tudo onde se deve haver o amor, ele desconhece a palavra, ele não vive. Ele vive na prática de obras que vão trazer benefícios. Geralmente os benefícios para ele, porque a instituição dele, as empresas dele só crescem. Mas ele desconhece o amor e quer ensinar isso para as pessoas. Chegar ao cúmulo do ridículo de dizer que Jesus odeia o ser humano. Me desculpa, isso não é evangelho, isso não é igreja. E se você é conivente com isso, eu só lamento por você. Veja só o que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, no capítulo 5. Eu vou ler aqui, só para vocês entenderem um pouco do contexto disso, do amor. Por que o amor é tão importante? Por que Jesus não nos odeia? Veja só. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui Paulo estava falando para aquele povo, os Gálatas, que haviam se convertido ao cristianismo, que existiam algumas pessoas ainda do judaísmo que estavam colocando tais práticas
Eles não negavam Cristo diretamente, mas diziam que para alcançar a salvação, Cristo não era suficiente, que precisariam fazer a circuncisão. E aí Paulo vem reprovando isso, dizendo: não, Cristo é suficiente. Vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam da justificação pelas obras da lei. Porque se você for cumprir alguma coisa da lei, você vai estar obrigado a cumprir toda ela. E aí você já vai ser maldito, você vai ser julgado, você vai ser condenado. Então Cristo veio para não ser um facilitador, porque parece que as coisas ficam fáceis, mas para nos ajudar a chegarmos a Deus. Porque mesmo na graça, não é uma vida fácil, nós não vamos viver a libertinagem, ou vamos viver na dependência do pecado, porque agora vamos ser salvos pela graça. Não é isso. A graça não é isso. Para quem justifica desta forma, não entendeu a graça. A graça não te dá um passaporte para o pecado. Pelo contrário, a graça te faz entender o quão pecador você é e que você não conseguiria pagar nenhum preço pela sua salvação. E aí você se aproxima de Jesus com gratidão pelo que Ele fez na cruz, pela oportunidade que Ele te dá de salvação. É isso que a graça faz com a gente, nos coloca no nosso devido lugar, na nossa dependência do Cristo para nós alcançarmos a salvação. Aí olha o que Paulo continua: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Todas aquelas leis que foram derivadas das leis de Moisés, os homens, os doutores, os mestres, criaram outras tantas que era impossível cumprir. A lei veio para julgar, para condenar. E Jesus veio para nos trazer salvação, redenção naquilo que Ele fez na cruz. Amor, amor. Jesus fez em obediência a Deus Pai por amor a nós. Mas o amor que Ele nos dá não nos dá direito de viver uma vida de qualquer forma. Uma vida no pecado, uma vida de libertinagem, de promiscuidade, de mentira. Não! E agora é a nossa hora de mostrar, através da nossa fé, que nós confiamos na salvação da cruz, naquilo que Ele nos deu, num plano de redenção na cruz. Então, nós, em amor agora a Cristo, nós passamos a viver uma vida de santidade, separada, fugimos do pecado. Não seremos perfeitos, mas fugimos do pecado. E ele continua: obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. É mais ou menos o seguinte: hoje eu estou membro numa igreja que prega o evangelho, o verdadeiro evangelho. E aí, de repente, a minha igreja insere determinados elementos, começa a inserir sutilmente determinados elementos que vão me remeter à lei de Moisés, os rituais sagrados, os rituais de dias, aquela coisa de guardar dia, de ir para o monte, de sacrifícios, agora não mais de animais, mas sacrifícios financeiros, materiais, de desprender de coisas para provar a fé. Paulo está dizendo: se vocês procuram ser justificados pelas obras da lei, vocês separaram de Cristo, vocês estão distantes de Cristo. E quem nos salva é Cristo, não é a lei. A lei nos condena. Cristo nos traz salvação, nos traz redenção. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amor. Está na Bíblia. Está na sua Bíblia também. Vocês corriam bem, vocês estavam indo bem.
Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? A verdade que havia chegado a eles. A verdade agora de Cristo, do amor de Jesus, da cruz, do plano de salvação. E aí, Paulo falou, vocês estavam indo tão bem, o que aconteceu? Quem foi que trouxe essa mensagem para vocês? Quem foi que falou isso para vocês? Por exemplo, quem disse para vocês que Jesus odeia? Quem disse para vocês que vocês precisam fazer fogueira santa para alcançar alguma coisa? Quem disse para vocês que vocês precisam fazer fogueira santa para receber o Espírito Santo? Quem disse? Você não recebe o Espírito Santo pela oferta que você dá. Você não recebe o Espírito Santo pela casa que você vendeu e desfez do dinheiro, do carro. Não! O Espírito Santo é uma dádiva de Deus. É um auxiliador que vem até vocês quando vocês quebrantam o coração de vocês para que Cristo esteja presente na vida de vocês, no coração, na mente. Então o Espírito Santo está aí com vocês. Vocês não precisam. Quem foi que falou que vocês precisariam fazer isso? Mas o Senhor Edir Macedo leva as pessoas a barganharem, a trocarem, moeda de troca. É isso o que o Satanás da Universal faz. É isso. Leva você para tão distante de Deus. Vocês corriam bem. Quem impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Persuasão é exatamente o que esses bispos e pastores da Universal fazem, aquelas palavras de convencimento. Eles usam argumentos com... É como eu peguei aqui, imprimi as passagens que eu li, eu vou ler isso daqui para poder dar base a uma linha de raciocínio, de pensamento, para levar você a dar seu tudo, a você vender as suas coisas, a você sacrificar. Eu pego 2 linhazinhas. Então, palavra de persuasão, palavra mais dura. Se não acontecer, eu prefiro a morte. Se não acontecer, eu vou comer a Bíblia. Se não acontecer, eu deixo de ser pastor, deixo de ser bispo. E aí você fala, caramba, que fé, que fé! Não, eu vou nessa fé aí. E aí você nega a Cristo, nega o sacrifício perfeito de Jesus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, a sutilidade no desvio da verdadeira mensagem do Evangelho. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus e eu vou e acrescento só uma coisinha. Já era. Já estraguei. A palavra de Deus ela é suficiente. Eu não preciso acrescentar nenhum elemento. Eu não preciso acrescentar nada. A palavra de Deus é suficiente para nos transformar, para nos trazer esperança. Nós não precisamos de mais nada. A palavra é suficiente. Elemento nenhum, nem gota do milagre, nem rosa, nem azeite, nem água, nem banho do descarrego, nem vale do sal, nem tapete, nem manto, nada, nem monte, nada, nada. A palavra é suficiente. Jesus é suficiente. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Esses bispos e pastores, eles já foram entregues às suas entranhas. Eles já foram entregues à condenação. O que é deles já está preparado, pessoal. E sutilmente eles têm levado centenas de milhares, de milhões de pessoas para o inferno, porque levam a viver uma vida que ela se auto-justifica. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Lembra que eu falei? A graça que chega nas nossas vidas, que nos liberta, que mostra a nossa depravação e pecado, nós, quando sabemos que Jesus pagou um alto preço, a salvação
é pela graça, mas não foi de graça. Jesus pagou um alto preço na cruz. Ele sofreu, ele foi partido, ele foi destruído naquela cruz. Ele sofreu dor. Pessoal, Jesus pagou um preço que nós nunca conseguiríamos pagar, mas Cristo cumpriu com o que Deus havia designado a ele. Amor, amor por mim e por você. E agora, porque nós o amamos, nós não queremos viver uma vida de libertinagem, uma vida de pecado. Nós queremos simplesmente amar e cumprir com aquilo que Ele nos pede. Que nós agora, que nós sirvamos uns aos outros em amor. Eu queria continuar lendo, pessoal, mas eu fico triste porque tem pessoas que estão ouvindo esse discurso do Senhor Edir Macedo. Talvez essas pessoas não tenham condição de discernir sobre isso. Por isso que eu prefiro fazer os vídeos e não só escrever, porque às vezes a pessoa não sabe nem ler e talvez ela ouvindo o Espírito Santo vai tocar no coração e vai arrancar, vai remover essa pessoa desses lugares. É triste ver uma pessoa dizer que Jesus nos odeia e tem o direito de nos odiar. Pessoal, é uma questão de inteligência. Uma pessoa que perdoa aqueles que estavam fazendo mal para ele na cruz, que pede, que roga a Deus e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus, ele perdoou o ladrão, um dos ladrões da cruz, e disse: ainda hoje estarás comigo. Amor. A mulher que foi pega em flagrante adultério, ele vira para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus, ele amou. Foi assim com Zaqueu, foi assim com Pedro, quando Pedro negou, quando depois de sua morte Pedro voltou a pescar e ele se encontrou com Pedro novamente, e que ele leva Pedro para um canto e diz: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde para ele: Senhor, tu sabes. Não tem como, pessoal, viver o Evangelho se a gente não ama as pessoas. Não existe, não existe possibilidade. Eu acho que quando nós um dia estivermos diante de Deus, do seu tribunal, que fomos julgados, eu acho que a pergunta que seria feita para a gente, na minha ótica, seria: Leandro, quanto você amou? Leandro, quanto você fez o bem? Leandro, o quanto você perdoou? O quanto você tirou da sua boca? Leandro, o quanto você estendeu a mão? Porque foi assim que eu fiz contigo. Eu te dei quando ninguém mais queria te dar. Eu te resgatei quando ninguém mais te queria. Eu confiei em você quando ninguém mais confiava. Eu te perdoei. Eu perdoei os seus pecados. Eu perdoei as suas falhas. Eu te perdoei. Por que você não fez a mesma coisa com as pessoas, Leandro? Por que você fez as pessoas me odiarem? Por que você fez as pessoas duvidarem de mim? Por que você deu mau testemunho de mim, Leandro, quando eu te apresentei o meu amor? É triste ver esse discurso do Senhor Edir Macedo. E é mais triste saber que tem pessoas que vão acreditar nisso. É mais triste saber que tem pessoas que vão estar distantes de Deus. Triste ver que vão ter pessoas distantes de Deus por conta dessas palavras desse ser. Meu irmão,
Meu amigo, minha cara amiga, minha cara colega, a gente não pode se calar diante disso. É frustrante, sabe? Mas Deus é conosco. Que possamos refletir o Senhor Jesus na sua essência. Que possamos levar de fato e de verdade as pessoas a conhecerem a Deus, ao Senhor Jesus. Ainda é tempo de arrependimento. Jesus não te odeia, não. Você que está vivendo na prática do pecado, Jesus não te odeia. Jesus, ele te chama ao arrependimento. Jesus, ele te chama a uma nova forma, maneira de viver através da sua graça. Não importa o que você esteja fazendo, no que você se meteu, não importa o tamanho do problema que você produziu e das consequências que virão através destes pecados ou deste pecado, se volte para Jesus. Se volte para Jesus. Certamente você vai encontrar esperança. Me perdoa, pessoal, mas é triste ter que compartilhar isso com vocês, mas eu não podia ficar calado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.